Professores e alunos da PUC Minas são premiados em congresso de ortodontia. E no estúdio, saiba mais detalhes dos 21 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! No feriado desta quarta-feira, 2 de novembro, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas não funciona. Fica fechado para obras internas. Referência na área de odontologia, a PUC se destaca no 8º Congresso de Ortodontia e Ortopedia Facial, realizado em Belo Horizonte. Reconhecimento, exposição de talentos e interesse acadêmico marcaram a presença da PUC Minas no 8º Congresso da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial. Profissionais renomados de várias regiões do Brasil e da América Latina ministraram cursos e conferências para quase 3.000 congressistas de todo o país. O presidente da BOR, Seção Minas Gerais, e ex-aluno da universidade, Luiz Fernando Eto, ressalta a dimensão e relevância do congresso para os profissionais da área. Pela primeira vez, ele está sendo sediado em Belo Horizonte. E, para nossa alegria, ele está tendo um recorde de público e todo mundo muito satisfeito com o resultado que nós estamos tendo aqui. As pesquisas mais recentes da nossa área estão sendo mostradas aqui. O que se tem feito em termos de pesquisa no país inteiro está sendo debatido agora nas salas de aula. E então a gente fica muito feliz em poder estar atualizando os nossos profissionais para que a população seja atendida por pessoas amplamente atualizadas. A participação da PUC Minas foi intensa e expressiva durante a 8ª edição do Congresso. A universidade é referência na ortodontia e ortopedia facial. Muito importante para a PUC marcar a presença e mostrar a qualidade dos trabalhos que são desenvolvidos no nosso mestrado. A participação da PUC tem sido intensa. Além da minha apresentação, nós temos 4 outros professores do mestrado apresentando conferências. Nós temos todos os alunos do mestrado profissionalizante apresentando pôsteres. Consciente da importância de eventos como esse na formação acadêmica e profissional, a mestranda da PUC Minas, Emanuele Ferreira, destaca que o Congresso da BOR contribui para o conhecimento sobre várias técnicas e tratamentos profissionais. Além de ouvinte, ela ministrou uma aula sobre o relato de um caso clínico. É uma experiência muito importante, agradável, porque o Congresso a gente tem a visão de vários profissionais e aí, consequentemente, a atualização de vários assuntos. É no Congresso que a gente tem a oportunidade de conhecer novas mecânicas, novos produtos. E além da participação no Congresso, 3 professores e 8 alunos do mestrado em ortodontia da PUC Minas receberam prêmios pelos trabalhos realizados em equipe. Foram 2 primeiros lugares nas categorias Caso Clínico e Pesquisa Científica e um 2º lugar na categoria Caso Clínico. Parabéns à brilhante equipe da universidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente chega à maioridade. Aos 21 anos, o ECA fortalece como instrumento de representatividade os direitos infanto-juvenis. O que mudou nesse período? Quais foram os principais desafios e as maiores conquistas? Isso é o que você vai saber na entrevista de hoje. Eu recebo Sânia Mara Campos, professora da PUC e membro do Conselho Técnico do Instituto da Criança e do Adolescente da PUC Minas. Professora, seja muito bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Professora, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está em casa o que esse estatuto assegura à criança e ao adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, que completa 21 anos, ele foi uma conquista da sociedade. As lutas da década de 80, você tinha antes do Estatuto o Código de Menores, você não tinha uma política pública para todas as crianças e todos os adolescentes, e tinha uma política bastante perversa de institucionalização da criança pobre, da criança em situação chamado de risco e vulnerabilidade social. O olhar sobre a infância, adolescência e juventude, um olhar que é construído historicamente, que até hoje é um desafio, quem são as nossas crianças, quem são os adolescentes, quem são os jovens, que predominava nesse código era o olhar da menoridade social. Essas crianças e esses adolescentes eram considerados menores, ou seja, eles eram
ora considerados carentes, né? Então precisavam de caridade, de políticas assistencialistas, e ora eles eram considerados uma ameaça, um perigo para a sociedade. Eles estavam colocando em risco, né? Então era como se eles estivessem em situação irregular. Né? Então, a política para esses adolescentes e jovens, muitas vezes, era interná-los, né, nas FEBEMs, né, colocar instituição total, privá-los do direito à convivência familiar e comunitária. E essa política estava se esgotando, havia um sentimento nacional e, junto a isso, tinha também já uma discussão internacional. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança e Adolescente, do qual o Brasil foi signatário, ele é anterior ao Estatuto, e ele prevê um outro olhar, que é a doutrina da proteção integral. A criança, o adolescente e o jovem são sujeitos de direitos, devem ser vistos como cidadãos que têm direitos, mas em situação peculiar de desenvolvimento. Ou seja, eles necessitam da proteção integral, então cabe ao Estado, à sociedade e à família garantir com absoluta prioridade a proteção e o cuidado que essa criança e esse adolescente precisam para desenvolver todo o seu potencial, e por isso o Estatuto prevê uma série de direitos que precisam ser garantidos através de políticas públicas, através da ação do Estado, através da ação da sociedade e do compromisso também das famílias. E durante esses 21 anos, esses direitos, essa segurança que o Estatuto prega, ela é colocada em prática? Olha, se a gente for fazer um balanço desses 21 anos, é preciso primeiro considerar que muita coisa mudou na sociedade brasileira como um todo. A gente tem que perceber que temos avanços, sim. Se você pega alguns indicadores, né, indicadores de saúde, queda da mortalidade infantil, a questão da escolarização, o acesso e a universalização da educação fundamental, algumas leis protetivas, né, que hoje são... existe uma consciência maior na sociedade, no sentido de fiscalizar os abusos, as violências que se cometem contra crianças e adolescentes. Existe uma organização de vários conselhos participativos, de várias entidades no Brasil inteiro, atuando em defesa, né, da criança e adolescente, mas sabemos também que os desafios são muito grandes. E quais são eles? Olha, eu poderia ficar aqui muito tempo citando vários desafios. Eu acho que um desafio que é importante a gente destacar é a questão de que nós ainda, às vezes, na nossa sociedade, temos um olhar, né, que a gente fala sobre a infância, sobre a adolescência, sobre o jovem, que é o olhar que discrimina o jovem, e a criança e o adolescente, ou seja, o olhar da situação irregular. Então, é muito comum na sociedade a gente perder o espírito do Estatuto, porque o espírito do Estatuto, ele vem com uma visão de equidade social. Eu acho que a grande revolução do Estatuto é falar da equidade social. Toda criança, todo adolescente precisa ter direito à educação de qualidade, à saúde, para que ele possa desenvolver seu potencial. E a gente, às vezes, ainda trabalha muito com uma divisão. Então, existe uma política dual ainda no Brasil. A criança pobre, a criança em situação de vulnerabilidade, ela é vista muito mais como um problema a ser contido, né, e contornado, do que como sujeito de direitos. Então, esse é um grande desafio, uma mudança de olhar. Essa mudança de olhar tem que permear toda a sociedade. É uma questão cultural mesmo, né? De concepção de infância, de adolescência, de juventude e de direito. Outro é a questão de efetivar, né, o que prevê o Estatuto no sentido da organização das políticas públicas, políticas públicas equitativas, né? Então, a gente ainda tem caminhos, né, a trilhar na questão da política da educação, principalmente da educação infantil, na política social, na política de saúde. Quer dizer, nós ainda temos que implantar, né, e construir nesse país ações públicas, né, com a participação da sociedade, né, com a participação, inclusive, das crianças e dos adolescentes, né, que eles não devem ser objeto, né, de ação, mas eles são sujeitos, então é importante ouvi-los, dar espaço para que eles possam participar. E o outro desafio que a gente está vivendo hoje, porque a criança e o adolescente e o jovem, eles estão inseridos na sociedade que está aí, né, na família que está aí, com seus problemas, com seus desafios. Então, a violência que permeia a sociedade brasileira ainda, né, a desigualdade social desse país, ela tem impacto na infância.
e na juventude e na adolescência. A gente não pode dizer assim, de uma infância e de uma juventude. Nós temos diferentes contextos no Brasil e diferentes formas de se experienciar esse ciclo de vida. E como que a criança e o adolescente, né, fica sabendo do que esse estatuto assegura? Tem alguns mecanismos para que aconteça esse esclarecimento mesmo com eles? Olha, a gente tem cartilhas, publicações, oficinas. A imprensa, a mídia tem um papel fundamental, né, de estar junto, né, nessa discussão e nesse debate, levando que a criança e o adolescente também tenha consciência, né, de quais são os seus direitos. E muita gente fala assim, mas o estatuto só fala de direito. Direitos que atrás dele tem deveres. Por exemplo, o direito à educação. A criança tem o direito à educação, por isso ela tem o dever de ir na escola, né, de cumprir. Tem o direito à saúde, daí ela tem o dever de cuidar da sua saúde. Então, direito e dever caminham mais ou menos junto. E o Estatuto fala dos direitos da criança e fala do dever do Estado, da sociedade e da família. Você citou, né, anteriormente que é de fundamental importância a participação da sociedade também para a construção, que esse estatuto, né, realmente haja e dê proteção e segurança a essas crianças e adolescentes, certo? Certo. Olha, eu acho que esse estatuto foi uma conquista da sociedade. Ele foi construído com a participação de vários movimentos, OAB, CNBB, Pastoral do Menor, movimentos da universidade, movimentos dos técnicos e o próprio movimento dos meninos, o movimento nacional dos meninos e meninas de rua. Esse estatuto foi uma construção, né, desses grupos da sociedade. E eu acho que uma questão hoje, por exemplo, você tem o Disque Denúncia, que a questão, você me perguntou ainda desafios, nós ainda convivemos com um quadro de violação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Então, quem trabalha nesses órgãos como Conselho Tutelar e conhece de perto os casos, a gente fica muito estarrecido, muito assustado com o que a gente ainda vê, de situações de violência doméstica, de abuso e exploração sexual. Então, são situações que a gente precisa de estar, a sociedade precisa de estar participando. Inclusive, tem o Disque Denúncia. Outra forma de participação da sociedade é através de programas. Se hoje no Brasil tem uma rede de organizações não governamentais, parceiras do poder público, que executam vários programas e ações voltados para a infância e adolescência. A universidade, né? A PUC, inclusive, tem o ICA, que é o Instituto da Criança e Adolescente, que tem um trabalho de pesquisa, de estudos, de publicações, de assessoria. E a gente sabe que a universidade... E tem vários projetos de extensão e pesquisa na universidade voltado para a infância e adolescência. Então, eu acho que cada cidadão, ele tem essa responsabilidade, que afinal, cuidar, né, da criança, do adolescente, é cuidar da vida, né? E quando a vida não é cuidada, nenhum ser vivo que não é cuidado sobrevive, né? Você vê que uma planta, se você tem uma planta na sua casa e você não cuida dela, não deseja essa planta, ela morre, né? Então, a criança e o adolescente precisa ser cuidado, protegido, para que ele possa desenvolver todo o seu potencial e ser criança, né? E ser uma adolescente que não tenha medo do futuro, né? Então, eu acho que essa questão é uma luta de toda a sociedade. Acho que um país que cuida da sua infância, que cuida da sua adolescência, é um país que cuida da vida, essência, né? Cuida da sua essência, que é da vida. Sânia, eu agradeço muito a sua presença aqui no Espaço PUC por prestar esse esclarecimento para toda a sociedade. Tá bem. Obrigada a você pela oportunidade. O Espaço PUC termina agora. Mande sugestões para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Amanhã a gente volta ao vivo pela PUC TV às 5h30 da tarde, com reprise às 10h30 da noite. Eu agradeço pela companhia e te espero amanhã.